6 de março de 1945, 04:30. Lago Balaton, Hungria. 500 tanques Panzer começam a avançar através da névoa matinal. A 6ª SS Panzer Armee, a formação blindada mais poderosa que a Alemanha ainda possui, está atacando. Não para defender Berlim, que está a 600 quilômetros de distância, e será atacada pelos soviéticos em semanas. Não para segurar o rio Oder, onde 2,5 milhões de soldados do Exército Vermelho se preparam para o assalto final, mas para reconquistar campos de petróleo húngaros que, mesmo se capturados, nunca poderiam ser transportados para a Alemanha. Hitler ordenou essa ofensiva pessoalmente. Ignorou todos os seus generais. Guderian implorou para que enviasse essas forças para o Oder. Manstein teria considerado isso loucura. Rommel teria protestado, mas em março de 1945, Hitler havia dispensado todos os generais que ousavam discordar. Cercara-se de fanáticos SS que obedeciam sem questionar. O que aconteceria nos próximos 10 dias provaria ser o último grande desperdício da máquina de guerra alemã. 500 Panzers, 40 mil homens, todo o combustível restante, tudo jogado fora numa ofensiva que não podia mudar nada. Este é o momento em que a obsessão de Hitler com petróleo destruiu a última chance da Alemanha de defender sua própria capital. E a pergunta que assombra a história não é: poderia ter funcionado, mas no que ele estava pensando. Mas para entender por que Hitler lançou a Operação Despertar da Primavera, o nome absurdamente otimista da ofensiva do Lago Balaton, você precisa entender sua obsessão com petróleo e como essa obsessão o cegou para a realidade estratégica. Desde o início da guerra, Hitler estava obcecado por combustível. A Alemanha não tinha reservas petrolíferas significativas. Dependia de importações romenas e produção sintética de combustível a partir de carvão. Era o calcanhar de Aquiles da máquina de guerra alemã. Você pode construir 1000 Panzers, mas sem combustível são esculturas de metal. Em 1941, quando Hitler invadiu a União Soviética, um de seus objetivos principais era capturar os campos petrolíferos do Cáucaso, Baku, Grozny, Maikop. Petróleo suficiente para alimentar a Wehrmacht indefinidamente. A obsessão quase destruiu o exército alemão. Em vez de concentrar forças em Moscou em 1941, Hitler dividiu seu ataque. Leningrado ao norte, Moscou ao centro, Cáucaso ao sul, petróleo ao sul. Em 1942, a obsessão intensificou. Enquanto Paulus atacava Stalingrado, outras forças alemãs foram enviadas 500 quilômetros ao sul para capturar campos petrolíferos do Cáucaso. Chegaram a Maikop, capturaram poços, mas os soviéticos haviam destruído tudo antes de recuar. Levaria anos para reconstruir. E então veio o inverno e o cerco de Stalingrado. E o colapso. Manstein teve que escolher entre salvar Stalingrado ou o Cáucaso. Escolheu o Cáucaso. Salvou 200 mil homens, mas perdeu qualquer esperança de petróleo caucasiano. Após Stalingrado, a situação de combustível da Alemanha deteriorou constantemente. Bombardeios aliados destruíam refinarias sintéticas. Romênia, principal fornecedor, foi invadida pelos soviéticos em agosto de 1944. Em janeiro de 1945, a produção de combustível da Alemanha estava a 10% dos níveis de 1944. Panzers ficavam parados sem combustível. Aviões não podiam decolar. Treino de pilotos foi reduzido a mínimo absoluto. E Hitler, em vez de aceitar que a guerra estava perdida, decidiu que a solução era capturar mais petróleo, mesmo que isso significasse desperdiçar suas últimas forças blindadas. Para entender a loucura do Lago Balaton, você precisa voltar a dezembro de 1944, Budapeste. Os soviéticos haviam cercado Budapeste em 26 de dezembro. 188. 0 soldados alemães e húngaros estavam presos na cidade. Hitler ordenou que resistissem até o último homem, mas diferente de Stalingrado, onde Paulus obedeceu e 300 mil morreram, Hitler desta vez tentou algo diferente. Ordenou múltiplas ofensivas de resgate.
Operação Conrad I, Conrad II, Conrad III. Todas falharam. Milhares morreram tentando alcançar uma cidade que não podia ser salva. Guderian, agora chefe do Estado-Maior do Exército, estava desesperado. Em reuniões com Hitler, apontava para mapas mostrando o acúmulo soviético no Oder. Mein Führer, Berlim será atacada em semanas. Precisamos de cada panzer para defender a capital. Hitler recusou. Budapeste tem valor simbólico, deve ser mantida. Valor simbólico não detém tanques soviéticos. As discussões ficavam cada vez mais tensas. Guderian gritava, Hitler gritava de volta. Em 13 de fevereiro de 1945, Budapeste finalmente caiu. 110 mil alemães e húngaros mortos ou capturados. Todos os contra-ataques haviam fracassado. Qualquer comandante racional teria aprendido a lição. A Hungria estava perdida. Concentrar forças na defesa da Alemanha. Hitler aprendeu lição diferente. Não tinha enviado forças suficientes, e ele sabia exatamente quais forças enviar. A 6ª SS Panzerarmee era a formação de elite da Waffen-SS, comandada por Sepp Dietrich, veterano nazista e favorito pessoal de Hitler. Consistia de 4 divisões SS Panzer, Leibstandarte, das Reich, Hitlerjugend, Hohenstaufen, mais divisões de apoio. Total, aproximadamente 500 tanques e canhões de assalto, 40 mil homens. Era a força blindada mais poderosa que a Alemanha ainda possuía, a última reserva estratégica. Em dezembro de 1944, Hitler havia usado essa força na ofensiva das Ardenas, a última grande aposta alemã no oeste, tentativa de dividir exércitos aliados, capturar Antuérpia, forçar armistício separado. Falhou. As Ardenas consumiram homens, tanques e todo o combustível acumulado durante meses. Quando a ofensiva colapsou em janeiro de 1945, Guderian implorou: traga a 6ª SS Panzerarmee para o Oder. É nossa última chance de defender Berlim. Hitler recusou. Tinha outros planos. Em fevereiro, ordenou que a 6ª SS Panzerarmee fosse transferida para a Hungria. Guderian explodiu. A Hungria? Berlim está ameaçada. O Oder está ameaçado. Por que Hungria? A resposta de Hitler foi simples. Petróleo. Próximo ao lago Balaton, estavam campos petrolíferos húngaros ainda produzindo. Não muito, mas alguma coisa. Se a 6ª SS Panzerarmee pudesse recapturar a área, empurrar os soviéticos de volta através do Danúbio, proteger os campos. Guderian tentou explicar. Mesmo se capturarmos esses campos, não podemos transportar o petróleo. As ferrovias estão destruídas. O Danúbio está sob controle soviético. Sem petróleo, a guerra está perdida de qualquer forma. A guerra já está perdida. Guderian quase disse essas palavras, mas se controlou. Sabia o que acontecera a Rommel por menos. Em 28 de fevereiro, a 6ª SS Panzerarmee começou a se deslocar para a Hungria, trens lotados de panzers, atravessando uma Alemanha cada vez mais bombardeada. Cada quilômetro para o sul era 1 quilômetro para longe de Berlim. Guderian assistia impotente, a última reserva blindada da Alemanha sendo desperdiçada numa ofensiva sem sentido. Mas o que ele não sabia era o quão pior ficaria. O plano para a Operação Despertar da Primavera era, na superfície, impressionante. A 6ª SS Panzerarmee atacaria do norte do lago Balaton em direção ao sul, para o Danúbio. Simultaneamente, forças húngaras e alemãs atacariam de outras direções. Cercar as forças soviéticas entre o lago e o rio. Se bem sucedido, recapturaria os campos petrolíferos. Estabilizaria a frente húngara. Protegeria acesso ao petróleo austríaco também. No papel fazia sentido tático. Concentração de força. Ataque surpresa. Objetivos claros. Na realidade, era fantasia. Primeiro, os soviéticos sabiam que o ataque estava vindo. Reconhecimento aéreo identificara o acúmulo de forças. Prisioneiros haviam falado. Desertores húngaros avisaram. Segundo, o terreno era horrível. Março na Hungria significa degelo. O solo estava transformado em lama.
tanques pesados afundariam. Terceiro, os soviéticos haviam fortificado múltiplas linhas de defesa, campos minados, posições antitanque, artilharia pré-registrada. Quarto, e mais crítico, a Alemanha não tinha combustível suficiente. Sepp Dietrich, comandando a 6ª SS Panzer Army, reportou antes da ofensiva: "Temos combustível para talvez 100 quilômetros de operações. Depois disso, os tanques param. O objetivo operacional estava a 60 quilômetros, mas qualquer resistência, qualquer desvio, qualquer combate prolongado, e os panzers ficariam sem combustível em território inimigo." Dietrich protestou. Foi ignorado. Os comandantes de divisão protestaram. Foram ignorados. Guderian, em Berlim, protestou violentamente. Foi colocado em licença médica forçada e substituído. Em 5 de março de 1945, tudo estava pronto. 500 panzers, 40.000 homens das melhores divisões SS, todo o combustível que a Alemanha ainda podia reunir para uma ofensiva que não podia mudar o curso da guerra, que não salvaria Berlim, que não impediria a invasão soviética da Alemanha, mas poderia, nas palavras de Hitler, garantir petróleo para continuar a luta, exceto que não podia. E todos sabiam disso, exceto Hitler. 0430. 6 de março de 1945. Névoa pesada cobre o lago Balaton. 500 panzers começam a avançar. Tiger II com seus canhões de 88 mm, Panthers com blindagem inclinada, Panzer IV, veteranos de 1000 batalhas, Sturmgeschütz, canhões de assalto, a última concentração de blindados alemães da guerra. Nos primeiros momentos, progresso é bom. A surpresa tática, apesar dos soviéticos saberem que ataque estava vindo, funciona em nível local. Algumas posições avançadas são superadas, mas então o solo trai os alemães. A lama. O degelo de março transformara campos húngaros em pântano. Tanques pesados Tiger II com 68 toneladas afundam até as lagartas. Precisam ser puxados por outros tanques, consumindo combustível precioso. Colunas que deveriam avançar 20 quilômetros no primeiro dia conseguem 5. E então a artilharia soviética abre fogo. Os soviéticos haviam pré-registrado cada metro de terreno. Sabiam exatamente onde os alemães atacariam. Tinham campos minados canalizando panzers para zonas de morte. Katyushas, órgãos de Stalin, despejam milhares de foguetes. Artilharia pesada de 152 mil martela concentrações alemãs. Mas pior, os canhões antitanque. Os soviéticos haviam aprendido com Kursk em 1943. Defesa em profundidade, múltiplas linhas. Cada linha com centenas de canhões antitanque, 76 mm, 85 mm, 100 mm. Alguns capturados alemães de 88 mm sendo usados contra seus criadores. Panzers avançam através de cortina de fogo. Tanques explodem, tripulações morrem, mas continuam avançando. Nos primeiros 3 dias, ganham talvez 15, 20 quilômetros em alguns setores. Bem menos que o planejado, mas avançando. O custo, 100 tanques perdidos, 5.000 homens mortos ou feridos, e 60% do combustível já consumido. Em 9 de março, após 3 dias de combate brutal, a ofensiva está estagnada. Os panzers chegaram às linhas defensivas principais soviéticas, e ali param. Não podem penetrar. A densidade de canhões antitanque é muito alta. A lama é muito profunda. O combustível está acabando. Comandantes de divisão reportam a Dietrich: "Não podemos continuar. Precisamos de reabastecimento. Precisamos de combustível. Não há combustível para enviar. Tudo que a Alemanha podia reunir já foi usado." Dietrich reporta a Hitler: "A ofensiva deve ser suspensa. Não há combustível para continuar. Não há munição suficiente. As perdas são insustentáveis." Hitler recusa. Continuar o ataque. Tomar os campos petrolíferos. Depois teremos combustível. É lógica circular perfeita. Precisamos de petróleo para tomar petróleo. Mas não temos petróleo. Então devemos tomar petróleo sem petróleo. Em 12 de março, alguns panzers literalmente param no meio do campo de batalha, sem combustível.
Tripulações os abandonam. Explodem para evitar captura. A ofensiva ganhou no máximo 30 quilômetros. Está a 30 quilômetros de seus objetivos. Pode ver os campos petrolíferos, mas não pode alcançá-los. E então, os soviéticos contra-atacam. Os soviéticos haviam esperado exatamente isso. Permitiram que os alemães se desgastassem contra defesas preparadas, consumissem combustível, gastassem munição, e então lançaram sua própria ofensiva. Em 16 de março, 3 exércitos soviéticos atacaram, não apenas contra a 6ª SS Panzer Armee, mas contra toda a frente húngara, a ofensiva de Viena. Objetivo: destruir as forças alemãs na Hungria e capturar Viena. As divisões SS, exaustas após 10 dias de combate ofensivo, agora tinham que defender, sem combustível adequado, sem munição adequada, contra forças soviéticas frescas e muito superiores em número. O resultado foi previsível. Em 5 dias, os soviéticos avançaram 100 quilômetros. Tudo que os alemães haviam ganho foi perdido. E muito mais. Divisões SS, que haviam começado a ofensiva com 500 tanques, agora tinham talvez 150 operacionais. O resto destruído, capturado ou abandonado sem combustível. 40 mil homens que começaram a ofensiva. 15 mil mortos, feridos ou capturados. E os campos petrolíferos que Hitler estava tão desesperado para recapturar? Capturados pelos soviéticos em 18 de março. Em 30 de março, o Exército Vermelho estava nas portas de Viena. A 6ª SS Panzer Armee, que deveria estar defendendo Berlim, estava sendo destroçada na Áustria, tentando proteger petróleo que nunca chegaria à Alemanha de qualquer forma. Quando relatórios do colapso chegaram a Berlim, a reação de Hitler foi bizarra. Não aceitou que a ofensiva havia falhado porque era estrategicamente insana. Não aceitou que enviar suas últimas reservas para longe de Berlim fora erro. Ao invés, culpou as tropas SS, as divisões SS, suas formações mais leais, que haviam lutado até literalmente ficar sem combustível. Hitler convenceu-se de que haviam falhado em mostrar determinação suficiente, que haviam não lutado com o fanatismo necessário. Em um acesso de raiva, ordenou que as divisões SS entregassem suas braçadeiras de honra, as faixas no braço que identificavam unidades SS de elite. Era insulto final e completamente injusto. Sepp Dietrich, comandante leal a Hitler durante 20 anos, ficou chocado. Suas tropas haviam lutado até não poder mais lutar, haviam morrido aos milhares numa ofensiva sem sentido, e agora eram acusadas de covardia. Dietrich disse posteriormente: "Foi nesse momento que percebi que Hitler havia perdido completamente o contato com a realidade. Não éramos mais soldados para ele, éramos peças num tabuleiro de fantasia." Mas o verdadeiro custo da Operação Despertar da Primavera não foi medido em tanques perdidos ou homens mortos na Hungria. Foi medido em Berlim, 16 de abril de 1945. Os soviéticos lançam a ofensiva final contra Berlim. 2,5 milhões de homens, 6.200 tanques, 41 mil peças de artilharia, defendendo Berlim. Restos esgotados da Wehrmacht, Volkssturm de velhos e meninos, algumas unidades SS que conseguiram voltar da Hungria. E onde estava a 6ª SS Panzer Armee, que deveria ser o punho blindado defendendo a capital, destroçada na Áustria, tentando, sem sucesso, impedir que soviéticos capturassem Viena. Os 500 Panzers que poderiam ter feito diferença na defesa de Berlim não venceriam, mas talvez atrasariam o inevitável. Estavam queimados, destruídos ou abandonados em campos húngaros, por causa de petróleo, que nunca foi capturado, e que, mesmo se fosse, não podia ser transportado, e que, mesmo se pudesse, chegaria tarde demais para mudar qualquer coisa. Guderian havia previsto exatamente isso. Em fevereiro dissera a Hitler: "Se enviarmos a 6ª SS Panzer Armee para a Hungria, Berlim ficará indefesa." Hitler havia ignorado, e agora Berlim pagava o preço. E se?
E se Hitler tivesse ouvido Guderian em fevereiro de 1945? E se, em vez de enviar 500 panzers para a Hungria, os tivesse concentrado na defesa do Oder? A guerra terminaria do mesmo jeito. A Alemanha seria ocupada do mesmo jeito. Hitler se suicidaria do mesmo jeito. Mas a Batalha de Berlim poderia ter sido diferente. Com 500 panzers, unidades SS experientes, e o combustível desperdiçado na Hungria, a defesa alemã do Oder poderia ter atrasado a ofensiva soviética. Não impedido, atrasado. Talvez 2 semanas, talvez 1 mês. Isso teria salvado dezenas de milhares de civis alemães que morreram na Batalha de Berlim. Teria permitido que mais refugiados fugissem para o oeste, para zonas de ocupação americana e britânica em vez de soviética. Não mudaria o resultado final, mas mudaria o custo humano. Mas Hitler não pensava em termos de salvar civis alemães. Pensava em petróleo, em continuar a guerra, em vitórias milagrosas. E nesse pensamento delirante, desperdiçou a última oportunidade de pelo menos minimizar o sofrimento. A Operação Despertar da Primavera expõe algo fundamental sobre como Hitler pensava, ou deixou de pensar, em março de 1945. Ele não estava mais fazendo cálculos estratégicos racionais. Estava operando por obsessões fixas. Petróleo. Vitória. Portanto, capturar petróleo deve ser prioridade. Mesmo se capturar petróleo custa mais recursos do que o petróleo vale. Mesmo se o petróleo capturado não pode ser usado. É lógica de viciado. Preciso da droga para funcionar. Portanto, devo gastar todos os recursos conseguindo a droga. Mesmo se gastar esses recursos, me deixa incapaz de funcionar. Generais profissionais viam isso claramente. Guderian, Dietrich. Até mesmo comandantes SS leais percebiam a insanidade, mas não podiam fazer nada. Hitler havia se cercado de bajuladores, dispensado qualquer um que discordasse. Keitel e Jodl simplesmente repetiam ordens. O sistema não tinha mais mecanismo de correção, nenhum freio, nenhuma realidade. Apenas a vontade do Führer. Mesmo quando essa vontade era loucura transparente. A história da ofensiva do Lago Balaton oferece lições que transcendem história militar. Primeiro, obsessão com recursos pode cegar para objetivos reais. Hitler estava tão fixado em petróleo que esqueceu que o objetivo real era defender a Alemanha. Recursos são meios, não fins. Segundo, afundar custos é armadilha fatal. Já investimos tanto em tentar capturar petróleo, devemos continuar investindo. Não. Quando estratégia está falhando, mudar de curso, não dobrar apostas. Terceiro, expertise deve sobrepujar ideologia. Generais profissionais sabiam que a ofensiva era loucura, mas foram ignorados em favor de ideologia. Vontade vence tudo, e lealdade política. Quarto, sistemas que punem mensageiros de más notícias produzem decisões catastróficas. Ninguém podia dizer a Hitler que petróleo húngaro era irrelevante, porque quem tentasse seria demitido ou pior. Quinto, no final, realidade sempre vence. Você pode ignorar lógica, física, matemática, mas elas não o ignoram. Tanques sem combustível param. Não importa quanta ideologia você tenha. A Operação Despertar da Primavera é símbolo perfeito do estágio final da Alemanha nazista. Recursos massivos desperdiçados em objetivos sem sentido. Competência militar subordinada a obsessões ideológicas. Lealdade valorizada acima de julgamento. Realidade negada até o fim amargo. 500 panzers queimados em campos húngaros enquanto Berlim ficava indefesa. 40.000 homens de elite mortos ou capturados longe de onde eram desesperadamente necessários. Todo o combustível restante consumido para tentar capturar mais combustível, que nunca foi capturado. E que, mesmo se fosse, não mudaria nada. É tragédia, é farsa, é loucura, e é lição sobre o que acontece quando liderança se desconecta completamente de realidade. A câmera se afasta dos campos ao redor do lago Balaton. Destroços de panzers ainda marcam a paisagem 80 anos depois. Turistas visitam sem saber da história completa.
sem saber que 500 dos melhores tanques da Alemanha foram desperdiçados ali, que 40.000 homens morreram ou foram capturados, que todo o combustível restante foi consumido. Por quê? Petróleo. Petróleo que nunca foi capturado, que mesmo se capturado não podia ser transportado, que mesmo se transportado chegaria tarde demais. Em Berlim, 6 semanas depois, civis alemães lutaram com rifles de caça e garrafas incendiárias contra tanques soviéticos, enquanto os 500 panzers que poderiam ter ajudado estavam abandonados em campos húngaros. A pergunta não é: poderia ter mudado o resultado? Não podia. A guerra estava perdida. A pergunta é: no que ele estava pensando? E a resposta aterrorizante é: ele não estava pensando, estava obcecado. Obcecado com petróleo, com continuar a guerra, com negar o inevitável. E nessa obsessão, desperdiçou a última chance de pelo menos minimizar o sofrimento. 500 panzers, 40.000 homens, o último combustível, tudo queimado, por nada. A lição permanece clara 80 anos depois. Obsessão não é estratégia, ideologia não substitui lógica, e negar realidade não a muda. Apenas aumenta o custo quando ela finalmente cobra seu preço. E em março de 1945, nos campos ao redor do Lago Balaton, a realidade cobrou, com juros.